Olá, pessoal! Hoje está começando um novo episódio do podcast Bola Toda. E aí, né? Sabe como é que é, né? A coisa hoje vai rolar especial. Solta a vinheta. Para. Então eu tô aqui com uma pessoa que na realidade é a Fran, que na realidade, pessoal, esse podcast é diferente. Não sou eu que vou fazer entrevista, eu vou ser entrevistado. Viu que é diferente? Então, Fran, a bola, né, tá aí, você pode falar, começar, pô. Então, boa noite a todos. A bola tá com você, professor Júlio. Agora sou eu que sou entrevistado. A bola tá comigo, a bola vai rolar em Foz do Iguaçu. Então, gente, hoje a gente tá dando início ao episódio 60, um episódio especial, né? E o nome desse episódio é Atingir a Nossa Meta, né? A gente tem uma meta para atingir, o canal Bola Toda, e hoje o professor Júlio vai ser entrevistado para tirar algumas dúvidas sobre o canal, algumas dúvidas corriqueiras que aparecem, né? E a gente gostaria de hoje fazer um episódio especial só sobre isso. A gente vai começar falando sobre essa abertura que a gente acabou de ver aí, que é a do Bolero de Ravel, né? E então, professor Júlio, conta pra gente na verdade, a primeira coisa que eu gostaria de saber, explica pra gente sobre o nome do canal, Bola Toda Podcast. Tem muitas pessoas que fazem essa pergunta, por que esse nome? A ideia do Bola Toda foi a intenção seguinte, a gente queria, né, imaginar uma bola que entrasse dentro da cidade, ela rolasse em cada canto, na educação, na saúde, no transporte, nas universidades, no trabalho de vocês, nas casas de vocês, e gerasse uma mudança. E a bola é um jogo, né? O futebol, e nós moramos no país do futebol, né? Então ele teve todo esse desenrolar da bola no sentido. E por que ela foi azul? Porque o azul representa o céu, o universo, né? Tem esse lado lúdico da coisa e inspirador. Então foi por isso que foi surgida a ideia do Bola Toda. Bom, professor Júlio, você acabou de matar a minha segunda pergunta, né? Que era sobre as cores, né? Principalmente a cor azul, né? Mas a gente percebe quando a gente navega no canal que tem uma predominância das cores azul, logicamente, né? E branco e amarelo. Você pode falar um pouco sobre essa escolha dessas cores? Então, a gente escolhe a cor amarela porque o amarelo simboliza sabedoria, né? Então, ela traz esse contexto da sabedoria. A cor que eu tenho, assim, uma predição mesmo, por eu gostar muito, é do amarelo, entendeu? E a cor branca, que representa a paz. Então, a gente tentou juntar essas três cores para trazer esse simbolismo, né? Do universo, o céu, da paz e da sabedoria, porque por isso que a bola vai rolar trazendo esse tipo de conteúdo, de esperança para as pessoas, algumas mudanças. O podcast, ele sugeriu muitas coisas boas aqui sobre a central de Libras, sobre a saúde do PET, né, o BS PET, coisas que na minha cidade ainda não tem, né, o transporte gratuito. E a gente quer fomentar isso dentro da cidade, fazer com que as pessoas comecem, que os nossos representantes políticos comecem a ter um olhar mais humano, mais focado na questão da qualidade. Então, o objetivo do podcast é esse, é tentar trazer essas coisas. Nós falamos sobre educação, você sabe que eu defendo a educação de forma que dê mais cuidado ao professor. O índice de professor afastado na educação é altíssimo, não é só em Foz, é no Brasil todo, beira mais de 60%. E professores com doenças, porque é uma sala de aula com 40 alunos, e aí um professor só, aí tem outros modelos de educação. Eu proponho um modelo, sugiro alguns modelos de educação. Eu acho que a gente tem que repensar sobre isso,
né? É porque são os nossos filhos que vão estar lá, são eles que a gente tem que se dedicar, porque eles são o nosso futuro. Então, esse é o objetivo do Bola Toda. O Bola Toda tem um sentido muito humanístico e desafiador, intelectual também, mas inspirador nessa parte de ajudar. O objetivo é ajudar, sempre ajudar. Não adianta você fazer crítica, adianta você sugerir e esperar que as pessoas vão fazer. Não só criticar. Bom, para a próxima pergunta, eu vou precisar da ajuda do Thiago. Eu gostaria que colocasse novamente um trechinho da abertura do podcast Bola Toda, do Bolero de Ravel. Foi através dessa música do Bolero de Ravel que o maestro Juan me fez contato e participou. Já fizemos várias entrevistas. Ele está montando uma orquestra filarmônica em Foz. Eu estou ajudando, vou continuar ajudando. Maestro, um abraço. Se precisar, vamos chamar você de novo para um outro podcast. E foi um marco, né? Porque pela primeira vez numa cidade de Foz do Iguaçu, nós conseguimos ter uma orquestra filarmônica. E o concerto lá na Conscienciologia foi mais de 500 pessoas. É impressionante mesmo. Um abraço, maestro. Tudo de bom. Então, eu gostaria de mandar um abraço também para o maestro Juan, para as meninas, para a Luísa, para Lívia, né? Várias... eu esqueci de vocês, mas vocês moram no meu coração, hein? Todas vieram aqui. A pianista Elisângela também, né? E vários outros que a gente não conheceu todo mundo, né? Mas realmente o concerto de final do ano foi maravilhoso, assim, só quem esteve lá, que assistiu, que pôde ver. Então, realmente, muito obrigado, maestro. Mas aproveitando essa abertura, eu gostaria que o professor falasse sobre a escolha da música Bolero de Ravel, na época, né? O que fez escolher essa música? Não sei se vocês sabem, o Bolero de Ravel, ele estava no teatro, assistindo uma peça, e de repente ele se viu numa cena, num deserto, e uma caravana de camelos, né, com vários beduínos e árabes, né? E ali ele ouviu aquele galopar, né, aquele andar, aquele deserto, aquela sensação. Ele, em papel, ele começou a escrever esse pam, parararam, pararam, parararam, pam, 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 pará. Você vê que é uma marcha, é uma coisa que vai crescendo. E ela foi crescendo. E a ideia do Bolero do Ravel é isso, é fazer que a bola toda está entrando, está subindo, está entrando na cidade, está entrando nos corações das pessoas, está entrando nas escolas, nas universidades, no poder público, na administração municipal, na Câmara, e fazendo com que as pessoas comecem a crescer, a mudar a forma de pensar, a forma de agir, a forma de construir. Nós temos que construir uma Foz do Iguaçu melhor. E é isso que eu estou trabalhando junto com vocês. Com certeza isso vai ser um sucesso. E com esse crescente, acho que da música, né, do Bolero de Ravel, a gente está conseguindo, né, aumentar cada vez mais o canal, a crescer, mas agora a gente está entrando numa nova fase. E essa nova fase, ela vem com uma nova abertura, né? Talvez com um novo objetivo, mas o professor Júlio teve aí uma ideia de fazer uma nova abertura, com uma nova música. A gente gostaria que o Thiago, nosso amigo, colocasse um trechinho dela, né, em primeira mão aí para o pessoal ver, e depois o professor Júlio vai comentar com a gente sobre essa escolha dessa nova música e dessa nova abertura.
Essa nova abertura, gente, ela vem com os 5 Segredos de Beethoven, um concerto maravilhoso, um concerto que me inspira, que me emociona. Estou emocionado. Pode repetir, professor, qual é o nome mesmo? Os Os 5 Segredos de Beethoven. Tá. 5 Segredos de Beethoven. Ele me emociona, me deixa num... Então, eu quis inserir a imagem do professor Valdo, porque ele sempre foi o meu inspirador, me ajudou muito, e ele foi um incentivador desse podcast. Muita gente não sabe, estou revelando agora. Ele me confidenciou algumas coisas, e uma delas é que eu tenho como ajudar mais. Então a abertura, você vê que eu coloco ali um pedaço do tertuliário, que era onde ele fazia todas as tertúlias e dava os seus ensinamentos diário. Então, e as cataratas, porque representa uma força, uma central intrafísica de energia, muita energia ali, emanente, né? Então, esse foi o objetivo dessa abertura. Numa nova fase do podcast, para que a gente possa deslumbrar cada vez mais essa bola. Mas agora é uma bola totalmente diferente. É uma bola com energia, com muita luz, mas com muita esperança mesmo, de mudança na nossa cidade. Bom, pessoal, aproveitando essa energia, né, com essa explicação legal aí da nova abertura do podcast, eu achei essa escolha perfeita, né, a música muito bonita mesmo. E aproveitando esse momento, em 2026 também nasceu um novo canal, que é o canal Mente Cósmica. Comente pra gente, professor, sobre esse novo canal. Qual foi o objetivo desse canal? Então, o objetivo foi que muita gente mesmo, no privado, comentou comigo que eles me conhecem do movimento espiritualista, né? Eu não sei se você sabe, eu fundei loja maçônica, loja Rosa Cruz, fui fundador da Conscienciologia, né? Fundei a Conscienciologia, o Instituto, várias instituições conscienciocêntricas, participei, cooperativas, né? Eu tenho um legado de fundação de várias instituições que funcionam até hoje, né? Cooperativa de alimentos. E aí, como as pessoas me falaram para mim separar, pegar um pedaço, quando eu entrevistava a pessoa da parte espiritualista, no Bola Toda, eles viam que ficava meio fora do contexto. E aí eu repensei e achei melhor fazer um novo canal chamado Mente Cósmica, que está sendo um sucesso surpreendente. Muito obrigado por vocês gostarem do Mente Cósmica. E aí você que não é inscrito, né, já começa a pensar. Assiste lá a Bola Toda, mas de vez em quando vai lá no Mente Cósmica. Lá a gente vai abordar as questões espirituais, os problemas, as dificuldades que as pessoas têm de resolver os seus problemas, suas dificuldades de encontrar sua paz interior. Eu vou passar várias técnicas, várias dicas que eu conheço e vou trazer pessoas com expertise no assunto para ajudar você. Atrás da telinha aí, você que está aí no teu celular, que hoje é um momento onde as pessoas estão mais... A ansiedade está matando as pessoas, entendeu? Então, e aí existem técnicas que podem ajudar você a melhorar. E o Mente Cósmica, ele tem esse propósito, dar um abraço aconchegante, assim, no sentido de acolher mesmo, acolher a dor. A pessoa que está com dor, está sofrendo, tem dificuldade de entender algumas coisas, e nós vamos abrir espaço para orientação também, nós vamos trazer orientadores, e até se a pessoa quiser, ela vai ter o acesso a essa parte da orientação individual, tá certo? Mas aguarde, Mente Cósmica é especial. E aproveitando também, acho legal a gente falar que
Hoje a gente tem, então, 2 canais ativos, né? Que é o Bola Toda e o Mente Cósmica, que começou agora, né? Faz uns 2 meses, 1 mês e meio. E a ideia é, hoje nós estamos conseguindo entregar todos os sábados um episódio. E como que estão sendo esses episódios? Então fiquem atentos, né? Que vai ser sempre um sábado, um episódio do Bola Toda e outro sábado um episódio do Mente Cósmica. No momento é dessa forma, né? Pode ser que venha a mudar, mas as gravações são feitas sempre durante a semana, né? Muita gente pergunta sobre isso também, faz esse tipo de pergunta, né? Então as gravações geralmente são feitas durante a semana e os episódios saem sempre. Os episódios novos saem sempre no sábado às 18 horas, né? E no decorrer da semana saem os cortes e os shorts, né? O que seria isso? São partes interessantes da entrevista, né? Então a gente vai lá, o professor escolhe, o Thiago escolhe, né? A gente vê o que fica melhor e a gente coloca lá no site, né? No Bola Toda e distribui nas redes sociais, né? Para todo mundo dar o seu like, né, curtir, compartilhar as partes mais interessantes da entrevista. E a entrevista completa, ela sai sempre o episódio no sábado, às 18 horas, que ainda a gente está colocando gravado, né, mas a gente futuramente vai ter ele também ao vivo. Bom, eu gostaria de aproveitar esse gancho que você falou. Tá. Então, meu objetivo é trazer o podcast ao vivo, que tem muita gente que tem me cobrado isso. Só que eu preciso da ajuda de vocês, entendeu? Você dar o like, você compartilhar, a gente precisa ter hora de vídeo para a gente passar a ser monetizado. Então, essas coisas são importantes, né? Então, e nós estamos melhorando. Vocês viram que nós melhoramos a câmera, já mudamos a câmera. Tudo isso tem dinheiro, tudo isso tem custo. Isso aqui é um estudo exclusivo do Bola Toda, do Mente Cósmica. E nós precisamos da sua ajuda. Eu peço de coração que você compartilhe e fique sabendo que o empenho da nossa equipe aqui, toda essa equipe maravilhosa que trabalha comigo, estamos torcendo para que você nos ajude. E aí vai ter lá botão para membro, botão para você fazer a doação, mas a Fran vai poder explicar melhor do que eu. O professor adiantou um pouquinho aí. Mas a gente vai voltar agora um pouquinho para o Bola Toda. Na verdade, o professor Ju já falou bastante coisa aí sobre o objetivo do canal, coisa e tal, mas eu queria que desse assim, uma resumida agora. Voltando ao Bola Toda, qual é o objetivo desse canal e o que ele pode contribuir ainda mais para a nossa cidade, né, de Foz do Iguaçu? Quais as propostas estão envolvidas por trás desse projeto? Ele não é só um podcast. Então, qual é o objetivo? O maior objetivo do canal Bola Toda? Então, o maior objetivo do Bola Toda é fazer com que a nossa sociedade comece a se interessar um pouco mais por política, pelas políticas públicas, porque existe uma coisa tão equivocada, você tenta, até do meio dentro da espiritualidade, de que não se deve envolver com política, que não deve se, né? Mas, poxa, o preço do teu gás tem a ver com política. O arroz com feijão que você come todo dia tem a ver com política. O transporte público que você anda tem a ver com política. E o objetivo desse podcast é trazer um esclarecimento mais da sociedade. Existem várias cidades no Brasil com transporte público gratuito. Tanto é que já passando no Congresso uma emenda, né, uma lei que estão tendo que aprovar o projeto gratuito. Tomara que aprove, né? E aí eu vejo esse negócio da escala 6x1, as pessoas tendo dificuldade. Mal sabe ele que a escala 6x1, o impacto é muito pequeno. O impacto maior vai ser com a IA. Nós vamos trazer isso aqui para dentro do podcast. Esse esclarecimento você tem que entender. Tem que entender qual a importância do porquê da escala 6x1. Por que tem que mudar isso? Porque estamos vivendo na escravidão. Quando entrou a escravidão e acabou a escravidão no Brasil, teve impacto na economia. Lógico que teve. O cara trabalhava de graça. Teve que ser remunerado.
mudança tem algumas consequências, mas são consequências positivas. O mundo inteiro já acabou com essa escala. Então o mundo tem países que a escala é 5x2. Então, a ideia do podcast é esclarecimento mesmo. Central de Libra. Você imagine só, você tem um filho surdo, chega na unidade de saúde e aí ele quer se comunicar, ele não quer que a mãe dele vá falar por ele. Porque a mãe dele também não sabe nem o que ele está sentindo. Ele quer se comunicar. E já existe em várias cidades do Brasil, em vários estados, a Central de Libra. E nós não temos. E é baratinho. O governo federal dispõe da central. O município só tem que colocar um intérprete ali. E aí ele chega com o celular dele no posto de saúde, na recepção, e fala com a Central de Libra. A Central de Libra vai lá, ele coloca o celular e responde para a menina. A menina abre o terminal dela, está conectado, ouvindo a intérprete, o que o surdo está querendo. Eu quero marcar consulta com a doutora Regina. Você está entendendo? E se ele for para qualquer repartição pública, qualquer uma, a Central de Libra, ela é digital, ela é, entendeu? Então, são essas coisas que já existem. O BS PET, a UPA PET, já existe em várias cidades. E por que nós não temos? Então, o objetivo desse podcast é isso, é trazer, fomentar, fazer essa discussão, fazer as pessoas pensarem, ver que isso é possível. Nós não temos por quê? Porque a sociedade ela não se mobiliza, ela não se articula, ela não se empodera no sentido de ajudar a cidade. Você só ajuda a cidade se você se empoderar. E aí você tem que se envolver. Você tem que ir lá na Câmara, você tem que participar do Conselho Municipal, você tem que participar dos conselhos municipais, seja da saúde, da educação. Você está idoso, aí está reclamando que não tem rampa para idoso, que não tem não sei o quê. Mas por quê? Você fica aí o tempo todo assistindo televisão, mas você não é capaz de ir lá no Conselho do Idoso. Já existe, entendeu? O centro-dia em várias cidades. O que é o centro-dia? É um ônibus que passa na casa, recolhe o teu pai, que é idoso, que fica sozinho em casa, que pode acontecer algum acidente, ele pode ter um infarto. Aí esse ônibus pega ele, leva lá para o centro-dia. Lá no centro-dia ele tem fisioterapia, tem médico, ele vai conviver com as pessoas da idade dele. E acaba até fazendo alguns encontros, acaba namorando, né? Encontrando uma outra companheira para viver com ele, porque ele estava sozinho. Mas aí o que acontece? O idoso tem campo de bocha, tem pimbolim, tem ping-pong, tem fisioterapia, tem piscina, natação. Quer dizer, é um meio de convivência. E lá dentro desse centro-dia, você tem café da manhã, almoço e o café da tarde. Ele sai de lá às 18 horas, chega em casa, já com a barriguinha cheia, feliz, alegre, porque ele ocupou a mente dele. Aí ele fica em casa, ele entra em depressão. A quantidade de idoso deprimido na cidade é mais de 70%, gente. E aí? Tem que fazer vocês pensarem. Por que outra cidade tem e Foz do Iguaçu não tem? O que está havendo com o nosso poder público? O que está havendo com os nossos vereadores? Eles não sabem? Existe conhecimento, tem que estar lá. E aí eu sei que falta projeto, falta articulação, né? Então é nesse sentido, o Bola Toda tem esse foco e vai continuar com esse foco. Nós vamos esclarecer, vamos trazer conhecimento e formar, vamos dizer, é possível porque existe na cidade A, B, C, D. E por que nós não temos? Porque existe falta de articulação. A nossa sociedade ela está desmobilizada e ela precisa se mobilizar, precisa crescer, precisa acreditar. E os espiritualistas que ficam dizendo que não pode participar da política, grandes avanços espirituais que vocês vão ter. Pelo menos não foi isso que eu ouvi do meu mentor espiritual, o Valdo Vieira, né? Que ele sempre participou, ele sempre teve, recebeu e essas coisas todas. Então nós precisamos mudar, ter o foco. Não existe mudança nessa cidade se não for através da política, porque são eles que aprovam as leis, são eles que trazem as verbas, são eles que trazem os projetos.
mas você precisa atuar. E esse é o objetivo do podcast Bola Toda. E eu não sou de ficar quieto, eu sou muito participativo. Eu tenho um histórico de vida, e é um histórico com verdade. Eu fundei várias associações, federações, sempre fui um homem enganjado e lutador. E vou continuar sendo. Não sei se eu me alonguei, mas fiquei meio... Muito bom. E lembrando, né, ninguém aqui está inventando a roda. Tudo que o professor Júlio falou já existe em outras cidades. Né? Então, algumas pessoas, há bem pouco tempo, 1 ano, 2 anos atrás, quando eu ouvia transporte público, falava, não, rapaz, isso é impossível de acontecer. Mas isso já existia em outras cidades do Brasil, né? Em Foz já começou ali com a questão dos alunos, né? Os estudantes, e hoje a gente já tem a proposta do governo federal, né? Então ninguém está inventando roda. Então o BS PET, o hospital veterinário gratuito, né, para a população em baixa renda. Então são coisas que precisam ser feitas e que já existem, né? Então, bom, mas voltando aqui. Não sei se eu fui bem esclarecedor do assunto, sim, né? Sim, falou bem a proposta do podcast Bola Toda, né? Então, é isso aí. O pessoal saber qual é o objetivo. Isso é um podcast, ele entrevista várias pessoas, né? Dá a oportunidade das pessoas falarem aqui sobre seus trabalhos, sua vida, né? Seus projetos, suas ideias, mas ele também, o maior objetivo é estar... acrescentando, né, ensinando as pessoas e dando esclarecimento para as pessoas da cidade, né, que muitas pessoas não sabem mesmo, né, não conhecem, nunca ouviu falar, e quando ouve falar, acha que a gente está inventando alguma coisa, e nada é inventado, né, tudo aqui a gente fala com propriedade, né, então não tá inventando a roda, tá trazendo coisas que já existem, coisas para discussão, para bate-papo. Mas, professor Júlio, tem uma outra uma questão que eu gostaria que você comentasse, que é assim, que também vem também da proposta do Bola Toda, que eu acho que é uma coisa inédita também, que é uma proposta de oferecer o espaço aqui para algumas instituições da cidade. Comente um pouco sobre isso. Então, como eu tenho um lado assim, que eu foco muito a assistência, em ajudar instituições, ajudar pessoas, né? Um dos objetivos do podcast também é esse, só que esse eu não consegui atingir, porque o custo de você manter um podcast é um custo alto, né? Você tem que pagar o cenário, você tem que pagar a luz, a água, o técnico que vai fazer a gravação, né? A recepcionista que recebe, que tem um cafezinho, tem tudo isso, tem toda uma logística por trás, isso tem um custo. Eu preciso muito de você, e aí é você que tem que dar o like. Eu tive olhando 69% das pessoas que assistem nosso vídeo não se inscreveram e não compartilharam o nosso vídeo. Assistiram o vídeo, mas não foi lá, não clicou, se inscreva. Esse clique lá no se inscreva, esse sininho de que gostei, esse like, vocês não sabem a importância que isso tem, a relevância que isso tem para o YouTube. E para manter essa estrutura, o YouTube cobra isso da gente. Para eu abrir espaço, eu queria abrir espaço para o Observatório Social de Foz do Iguaçu, que fala sobre as transparências públicas, que é uma instituição fora de série. Um abraço, meu amigo Aralan, ao Jaime, né, o presidente da Observatório de Foz. Um abraço mesmo, Jaime, um abraço de coração. Eu quero trazer você aqui também, viu? Mas o Aralan, ele sempre vem aqui, o cara que manja muito de transporte. E esse, eu queria trazer também a Betinha, que é lá do Centro de Nutrição, que ela tivesse um espaço, que ela falasse sobre o Centro de Nutrição, para eu abrir espaços para essas instituições que não têm a telinha, não tem a oportunidade de apresentar seus projetos, entendeu? Ela depende eventos, né?
seus eventos, né? Os eventos que a Betinha promove para arrecadar dinheiro para poder manter o centro de nutrição. A parte, por exemplo, entendeu? Eu quero ter um canal aqui, um espaço para ceder para as partes, para ter um canal onde os surdos e mudos, né, os mudos de Foz, possa estar falando para os seus coleguinhas lá, entendeu? Eu também não consegui colocar uma intérprete aqui, eu quero colocar uma intérprete também. Esse é um dos meus objetivos. Então, eu preciso que você dê o like, que você compartilhe, que você se inscreva no canal. E vai ter o botão do membro, e tem um botão lá que a Fran vai explicar, eu não sei direito, mas é um botãozinho que você clica lá e você pode dar um cascalho, um dinheirinho, né? Entendeu? E eu pretendo já até conversar de colocar o meu Pix, que as pessoas possam fazer o Pix, né? Ver lá o Pix e clicar e fazer uma doação fora do YouTube. Gente, dinheiro move as coisas. Para que a gente consiga atingir esse objetivo nobre de permitir que essas instituições tenham um espaço para ela falar sobre ela, é muito importante, muito relevante. Mas eu tenho certeza que vou continuar trabalhando para isso. Só preciso da ajuda de vocês, tá bom? Gente, então assim, é sempre aquilo que a gente já... O professor Júlio fala em todos os episódios, né? Que é os principais. Você tem que dar o like, você tem que se inscrever no canal do YouTube, você tem que se inscrever, principalmente, ativar o sininho. Se não ativar o sininho, não vai adiantar nada, né? Porque você tem que ficar sabendo dos episódios novos. E comentar, perguntar, faça suas perguntas, comente, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, sua família, com todas as pessoas que houver possibilidade. Mas, assim, o canal hoje, ele já atingiu algumas outras, vamos dizer assim, ferramentas, né? Além dessas comuns, né? Tipo, qualquer canal do YouTube que você já pode fazer. A gente hoje, o Bola Toda, se você entrar lá no canal agora, você vai ver que em alguns vídeos, em alguns shorts ou cortes, já tem as funções, que compraram valeu demais. Você vai ver lá na descrição, vai aparecer um coraçãozinho. É um coração diferente, não é aquele coração do like lá do Instagram, não. Mas é um coraçãozinho, compraram valeu demais. Se você clicar lá, vai aparecer alguns valores a partir de R$2, gente. Então, a partir de R$2, R$5, R$7, você já pode contribuir com o nosso canal. Então, assim, é muito importante, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas, e o canal vai ter uma proporção maior e vai poder oferecer esse espaço para outras instituições aqui de Foz do Iguaçu, para elas falarem das suas demandas, dos eventos, igual a gente falou. Existe também... Aproveitando o que você está falando, essas instituições vão fazer o podcast, não vão ter custo nenhum para ela, porque vai ser a gente vai ceder o espaço, vai bancar todo esse custo. Lógico, na realidade quem vai bancar são vocês que vão estar ajudando a gente. Então, assim, hoje já tem o Comprar Valeu Demais, já tem o IPAR também, né? Pessoal, a galera aí mais jovem aí, que vive nas redes sociais, YouTube, sabe até melhor do que eu explicar sobre isso, mas o botão IPAR, né, você clica nele, ele tem a primeira função, que você pode IPAR gratuitamente, né, você não vai pagar nada por isso, mas você já ajuda o canal, porque você já vai dando pontos pro canal. E depois tem as funções de IPAR já com valores, né? São valores baixos também, você pode contribuir com o que você puder, lá com as opções. E cada vez que um vídeo é IPado, ele vai se tornando mais relevante para o YouTube, e o YouTube vai entregando ele para mais pessoas e cada vez mais pessoas. Então, essas funções aí, fica a dica, né? Além daquelas que todo mundo já sabe, né? O comprar valeu demais, que é o coraçãozinho. E no YouTube, né, tem nos vídeos, principalmente nos próximos vídeos, vai começar a aparecer bastante a opção IPAR, né, que ela vai aparecer embaixo ali, geralmente acho que é um formato de uma flecha, e aí você aperta e ele vai IPar aquele vídeo.
Então, professor Júlio, agora eu gostaria que o professor falasse também, né, porque é uma outra novidade também no canal, que a gente também já pode criar o conteúdo exclusivo, que é só para membros, só para assinante. Qual a sua ideia para as pessoas que forem assinantes do canal? Que é uma outra opção também que você pode estar ajudando a gente, que é ser assinante. Então, o cara que for assinante do canal, ele vai ter, nós vamos chamar Bola Toda News. É só exclusivo para membro. Ali vai ser temas bem relevantes, específico, só o membro. E o membro pode sugerir um tema que ele tenha muita dúvida. A gente traz uma pessoa específica daquilo, é uma gravação diferenciada, são pessoas com uma formação muito relevante, e aí vai ter esse conteúdo. Só membro que vai ter acesso. Por isso que é importante que você, ao optar por isso, você vai ter uma atenção especial. Certo? Focado aí em assuntos que sejam bem ali na semana, ali, bombando em todos os canais de notícia, né? Mas focado nessa parte de notícias. Tá. Bom, pessoal, para encerrar, eu gostaria também de comentar assim, se alguém tem curiosidade ainda, alguma curiosidade sobre o professor, sobre o estúdio aqui, né, porque vocês veem só uma parte, vocês não veem todo o estúdio, né, então tem, pessoal, né, existe outras coisas aqui que a gente não mostra, né, nas filmagens. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta, a gente pode até fazer um vídeo diferenciado. Se tiver alguma pergunta sobre o cenário, sobre a logomarca, sobre o professor Júlio, faça, comente, né? Faça sua pergunta que a gente vai ter o maior prazer, o professor Júlio vai ter o maior prazer de responder, a gente também, né, faz parte da equipe. E aí, agora eu gostaria que o professor Júlio finalizasse, né, esse episódio de hoje, que foi tão diferenciado. Puxa vida, já tá acabando. Rápido, né? Rápido. Tá tão bom esse papo. Então, cara, eu sou muito grato a vocês. O podcast, ele me ilumina. Ele me traz esperança. É a oportunidade que eu tenho de passar meus conhecimentos, minhas informações, trazer pessoas relevantes para falar. Mas tem uma coisa, que o podcast, ele tem como ajudar as pessoas, né? Ele fomenta esse nível de conhecimento. E tem algumas metas ainda que eu quero atingir, que é o Spotify, está lá também, entendeu? Por que eu não fiz ao vivo? Olha, gente, eu conheço gente assim, amigos meus, que são youtubers há muito tempo mesmo, tem mais de 1.000 inscritos, mais de 1 milhão de inscritos, né? 1.000 não, 1 milhão mesmo de inscritos, entendeu? São meus amigos, já se colocou, Júlio, quando você quiser fazer o podcast, eu quero trazer essas pessoas no podcast ao vivo, né? Eu quero fazer mais podcast ao vivo, eu preciso me estruturar. E para isso eu preciso de recursos financeiros. Sem isso não dá para fazer o podcast, né? Ao vivo. Fica muito complicado. Você tem que ter tudo funcionando redondinho ainda, funcionando. Nós temos aqui algumas coisas que não estão ainda, não está redonda ainda do jeito que eu gosto. Eu sou muito profissional, eu sou muito responsável daquilo que eu faço, cuidado. Então, por enquanto, ele não é ao vivo, porque permite eu fazer os cortes, ajustar. Tem algumas falhas que acontecem na gravação aqui, que a gente vai fazendo os cortes e vai fazendo a montagem, porque ainda não está azeitado, funcionando corretamente, entendeu? Então isso é uma das coisas que eu acho que peca. Mas você ia fazer uma pergunta para mim, que eu estava conversando com você nos bastidores. Não tô lembrando. No teu final do papel aí não tem... Tá. Não, tá certo. Para finalizar, né, você comentou sobre isso, e assim, se o professor Júlio, na verdade, tinha colocado aqui,
Uma dica valiosa, nossos ouvintes. Você viu que eu lembrei? É que nós era tão valiosa que eu esqueci. Tão valiosa que ela esqueceu. Ela tinha me perguntado de algumas dicas. Isso vai acontecer no exclusivo para mim. Nos assinantes, né? Os assinantes mesmo. Você sabia que usar o fio dental à noite melhora seu nível de intelecto, aumenta a tua capacidade de raciocínio? Isso é estudo científico, não sou eu que estou falando. Então, e aí eu vou trazer cientista que conhece, que sabe sobre a importância da higiene bucal, que afeta a tua inteligência, que afeta teu intestino. A depressão é uma também das consequências do intestino desregulado. Então, eu vou trazer dicas eu não sei se vocês sabem, eu estudei nutrição. Então, eu quero trazer esse nível de dicas especiais só para o membro do canal mesmo. Então, se você quer ser membro do canal, fique sabendo que você vai ter dicas assim top. Dica que vai ser relevante para você. Você que é empresário e você não tem noção do impacto que a IA vai dar à tua empresa. Eu trouxe sobre a reforma tributária, mas foi um pedacinho. Para o membro, tem muito mais informação. Educação financeira, né? É uma coisa importante, né? Que as pessoas não sabem. Então, é isso aí. Isso aí que é a dica que eu estou dando sobre do fio dental. Passa todo dia de noite, usar o fio dental. Ou então você usa aquele aparelho que é uma bombinha que joga água e limpa, higieniza a boca. Também é uma forma. Vende no Amazon, vende no AliExpress. Eu não uso fio dental, eu uso essa bombinha. Entendeu? Então, fica a dica aí, viu? E para encerrar, o que o professor pede no final para os seus ouvintes? O que ele tem que fazer no canal? Ele tem que se inscrever, compartilhar, tocar o sininho e compartilhar com os amigos e com a família. E é sempre uma alegria, né? E para terminar, a gente vai ouvir um pouquinho do nosso... Solta a vinheta do encerramento do podcast. Desde o início, hein, meu companheiro Tiago. Então, gente, essa é a abertura nova do podcast. Ela é especial. É os 5 segredos do Beethoven. Que música! E olha só que essa beleza, os cataratas. É uma fonte de inspiração para todo mundo. Não tem uma pessoa que vá a Foz do Iguaçu, visite as cataratas e não fique encantado, deslumbrado. Eu me deslumbrei, me apaixonei por essa cidade. Estou mais de 30 anos nessa cidade. Sou muito feliz aqui. Gosto demais dessa cidade. Quero que ela cresça, que ela seja diferente, que ela possa ajudar mais gente. Me entristece ver que existe tanta coisa boa em outra cidade e que Foz do Iguaçu ela vai perdendo, né? Então isso aí, essa beleza, olha só que maravilha. Se eu pudesse falar o meu sentimento, a minha visão espiritual, porque cada um tem uma, da cidade extrafísica que vive em cima dessas cataratas, que coisa linda. No serenão, um ser muito evoluído, cheio de luz, está por trás desse espaço maravilhoso. Olha, gente, é muita coisa. Aí é a felicidade. Olha o meu sorriso. Olha a minha felicidade. Sou muito feliz por estar nessa cidade. Olha o nosso sorriso. É natural, gente. Não é falso. É real. Até o ponto de uma borboleta pousar na minha bola. Olha lá o centro budista. Vocês têm que conhecer também, um lugar lindo. Olha quanta coisa boa tem nessa cidade. Olha ali o tertuliário, onde o meu amparador, o amparo intrafísico, o professor Valdo, meu mentor espiritual, que me
ajudou muito, continua ajudando. Olha, é aí que ele fazia as tertúlias. Olha aí, olha que sorriso lindo. Olha que pessoa maravilhosa. E essas coisas, cara. E essa ponte da integração que está surgindo agora, essa ponte que interliga com o Paraguai, essa ponte que interliga com a Argentina. Olha quanto. É muito bonito. Essa cidade é maravilhosa. E o meu sonho é fazer com que o maestro Juan Ramón toque essa música nos próximos concertos. Quem sabe, né, maestro? Olha que música linda, cara. Que coisa linda. Olha que arranjo, cara. Eu não canso de me olhar. Quando começo a pensar em ficar deprimido, eu me vejo nas cataratas. A minha depressão vai embora. Você tem reparado que eu botei um encerramento longo? É para você ficar nesse final de podcast, essa energia possa entrar na sua casa, possa entrar no teu coração, na tua mente e expandir sua consciência. Pode encerrar. Obrigado, Thiago. Ficou muito bonito mesmo.